Bom dia, minha gente. Eu quero falar aqui uma coisa que tá queimando dentro de mim desde ontem, antes de ontem, no caso, que ontem eu não consegui fazer esse vídeo. Quem já ouviu falar da história de Paulo e Silas? Eles estavam indo pregar na região da Frígia e da Galácia, só que o Espírito Santo impediu. Aí depois eles tentaram ir para a Mísia. Eles tinham a missão de pregar o evangelho naquelas igrejas para fortalecer a fé. Era como se fossem pastores hoje em dia. E aí eles foram impedidos novamente pelo Espírito Santo. Quando foi à noite, Paulo teve uma visão de um homem suplicando: venha nos salvar. E aí, depois dessa visão desse homem suplicando para eles ir até a Macedônia, eles se prepararam imediatamente e foram. A Macedônia era longe, era como se fosse Curaçá, é o fim do mundo. Tinha que pegar uma van lá de Juazeiro para vir para cá. E nisso eles foram. E chegando lá, estavam procurando lugar de oração, encontraram uma casa de uma mulher que não era Lídia, que era evangélica também. E aí eles ficaram por lá e ficaram vários dias. Depois eles encontraram uma mulher que tinha espírito de adivinhação, que era escrava daqueles homens, daquele governo, e ganhavam dinheiro com ela, né? E aí ele foi, se retou com aquele povo e expulsou aquele demônio de adivinhação. Sai em nome de Jesus. E aí eles ficaram revoltados com Paulo, porque eles tirou uma fonte de renda deles, né, naquela época. E aí Paulo e Silas, eles foram açoitados em praça pública. Tiraram suas roupas, açoitaram, humilharam e jogaram. Aí prenderam Paulo e Silas em uma cadeia interna. Ela era mais interna do que as outras celas. Escura, pra gente perigoso mesmo. E colocaram peso nos seus pés para eles não fugirem. E por volta da meia-noite, eles começaram a orar, clamar e adorar a Deus naquele momento. E aí os presos estavam escutando. E começou, né? Acho que eu ouvi aquela adoração. E naquele momento os alicerces daquela cadeia foram abalados. E quebrou tudo lá, destruiu tudo e as correntes também de todos os presos se soltaram. E aí o carcereiro, vendo aquilo, agora eu vou morrer. Os presos foram embora e ele tentou se matar. E nisso Paulo disse: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro, abalado, com medo, pensou: meu Deus, depois desse terremoto que destruiu tudo, os presos foram embora, eu vou me matar porque eu sou homem morto. Ele já ia ser condenado, né? Porque ele ficou de vigiar os presos. E aí eu tenho o exemplo de duas pessoas. Uma que em desespero clama e ora e adora a Deus, mesmo preso, ferido, sendo sido humilhado. E outro que em meio ao desespero, com certeza uma pessoa sem fé. A diferença de uma pessoa sem fé e outra com fé. A sem fé já queria tirar a vida, independente do que acontecesse. Ele nem tinha visto que os presos estavam lá. Ele já queria se matar, pelo pior. E aí Paulo disse: não faça isso. E aí ele imediatamente reconheceu a Paulo e falou: senhores, o que eu faço para ser salvo? E aí Paulo disse: creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos, você e os de sua casa. Então você tem uma responsabilidade de salvar a sua casa, acreditando em Jesus. E naquela mesma hora, Paulo pregou para ele e para os de sua casa. E todos foram salvos, salvos pelo nome de Jesus. Então você tem uma responsabilidade de não só salvar a sua vida, mas também a de sua casa. Às vezes a sua casa está em desordem porque você ainda não deu o primeiro passo. Então você que sente aquele desejo, acredite que ele existe, que ele pode salvar a sua vida, que ele pode mudar essa situação. Aquela visão que Paulo teve, ele tentou ir para outras igrejas pregar o evangelho, mas o Espírito Santo conduziu para outro lado. Às vezes um impedimento, uma barreira, foi o inimigo. Não, às vezes é o Espírito Santo te guiando para outra direção. Então Paulo tinha que ir salvar, libertar aquela vida, aquela casa. Ele foi preso, ele sofreu, porque ele tinha uma missão, que através do sofrimento dele, ele ia alcançar aquela vida, aquela casa. E todos foram salvos, né? Imagina aí a bênção que foi naquele dia. Paulo teve a visão daquele homem suplicando: venha até a Macedônia, venha nos salvar. E ele pensou, assim, eu vou procurar um lugar para orar aqui. Que ele procurou lá no lugar da Macedônia, tentou, não era uma direção, era outra, e o Espírito Santo parando ele, guiando, conduzindo, e ele pensando que era uma coisa, era outra. E ele foi avisado que ele ia apanhar, avisado que ele ia sofrer, que ele ia ser preso? Não. Ele só teve aquela visão que o homem ia ser salvo. E ele fez o quê? Obedeceu. Então, obedeça aos mandamentos, ainda que você tenha que sofrer para agradar a Deus. Então, você tem que dar o primeiro passo. Obedeça. Fique na direção de Deus. Imagine se Paulo não tivesse ido, né? E ele reclamou? Não. Ele adorou. E ele orou fervorosamente que as estruturas da cadeia foram derrubadas. E todos eles se soltaram. Para você ver como é o poder de Deus na vida de alguém.